Alô, alô, YouTube! Eu estava aguardando esse vídeo para mais tarde, mais pro final daquela nossa série sobre governos, quando a gente começasse a falar sobre ideologias diferentes. Mas, com os eventos recentes, o movimento que tem acontecido não só nos Estados Unidos, mas em várias partes do mundo, e muitas pessoas também me perguntando nos comentários, esse vídeo então acabou furando a fila. Pois é, fascismo. O que é isso? Um assunto pesado, mas é muito importante a gente entender. Hoje em dia, muitos acusam outros de serem fascistas ou nazistas. Alguns argumentam falando que é de direita, outros já falam que é de esquerda, apontam o dedo um para o outro. Mas por quê? O que é o fascismo? Ou o que é o nazismo? Qual a diferença? Primeiro, vamos separar três ou quatro termos: fascismo, nazismo, neofascismo ou neonazismo. Fascismo em si foi um movimento, principalmente na Europa, que aconteceu em diversos países e tomou muitas formas diferentes. A gente está acostumado a misturar o fascismo com o nazismo da Alemanha, mas no início eles se desenvolveram separadamente, assim como outros movimentos bem nacionalistas, semelhantes na Europa e em várias partes do mundo. Mas para deixar as coisas mais claras, e não ficar falando o fascismo da Itália, o fascismo da Alemanha, o fascismo do Brasil, o fascismo de não sei o quê, eu gosto de definir o fascismo em si como uma ideologia geral e nazismo, fascismo de Mussolini, neofascismo e outros tipos abaixo, como tipos diferentes de fascismo. Fascismo tem muito a ver com uma mistura de ideias nacionalistas, ou melhor, ultranacionalistas, antidemocráticas e onde tem uma classe de elite que domina, não necessariamente aos ricos. E também, dependendo do movimento, pode adicionar racismo nessa mistura. Em outro vídeo eu vou definir melhor o que é nacionalismo ou patriotismo, as diferenças e tal. Então fiquem atentos no canal, se inscrevendo, clicando naquele sininho para não perderem quando o vídeo sair. Mas por agora, vamos entender que são duas formas de devoção a um país. Algumas pessoas têm orgulho de sua nação e tal. São leais, gostam da cultura, gostam da identidade nacional e tal. Já outras pessoas, isso começa um pouco a subir na cabeça delas, ao ponto de elas começarem a achar que a sua nação é superior a outras, que seus valores, ou suas ideias, seus ideais, são os certos, os únicos certos, a ponto de eles começarem a achar que eles devem impor esses valores nas pessoas do país que pensam diferente. Essas ideias não foram criadas pelo fascismo, não. Já teve antes em diversos lugares e em diversos tempos também. Mas chamamos de fascismo esse movimento que combinou essas ideias e se tornou mais forte, com uma característica mais única. Um dos maiores focos desse movimento foi na Europa, principalmente por causa da época que eles estavam vivendo. Lá no finalzinho do século XIX e comecinho do século XX, teve a unificação da Alemanha. Antes eles eram uns paizinhos menores. E logo depois as coisas também começaram a se esquentar na Europa, até que teve a Primeira Guerra Mundial, que foi um país brigando com o outro. Com todos esses eventos, os sentimentos nacionalistas foram ficando mais fortes. Pessoas começaram a ter mais orgulho de serem franceses ou italianos, britânicos, alemães e tal. O termo fascismo foi uma palavra popularizada pelo primeiro-ministro e ditador da Itália, Benito Mussolini. Ele pegou esse nome, fascismo, que vem do latim fasces, que é um feixe de varas amarradas com um machado. E esse negócio era um símbolo de poder na República Romana Antiga. E esse símbolo, ele também foi usado por vários países que inspiraram sua democracia na Grécia Antiga ou na República Romana, como um símbolo de a união faz a força, né? Um pauzinho separado não é nada, mas vários pauzinhos juntos é forte. Mussolini, então, gostou disso, gostou dessa ideia e pegou para si mesmo, assim como o nome. E aí seus seguidores começaram a ser chamados de fascistas. Infelizmente, ele não foi o único que queimou um filme de um símbolo histórico. Outros movimentos parecidos e também inspirados no de Mussolini e de Hitler adotaram símbolos parecidos também. Antes de começar com o fascismo, Mussolini ele era socialista e ele foi bem ativo, principalmente na Suíça. E mais tarde, quando ele voltou para a Itália, ele se tornou membro do Partido Socialista da Itália. Mas, quando estava tendo a Primeira Guerra Mundial, ele apoiou a intervenção da Itália na guerra. E, depois de um tempo, o Partido Socialista foi contra essa intervenção e aí teve desentendimento e acabou expulsando Mussolini do partido. Mussolini, então, começou a ficar mais nacionalista. E ele começou a acreditar que a nação já era mais importante do que a luta de classes, como ele pensava antes. E aí, então, ele acabou fundando uma organização chamada Fasci Italiani di Combattimento. Perdoa meu italiano. E ele fez muita propaganda pró-intervenção na guerra. Quando a Itália entrou na guerra, ele também se alistou. E aí, depois da guerra, ele começou a levar mais sério a carreira política.
e já achava que socialismo estava morrendo, e começou a falar que ele era um socialista nacionalista, que é algo que naquela época eram duas ideias que pertenciam a dois lados diferentes. E aí então, de acordo com ele trouxe um novo lado, o fascismo. Muitas das ideias desse novo lado foram inspiradas em várias obras, inclusive de Platão, Sorel, Nietzsche, não sei falar o nome dele, e Marinetti, entre outras pessoas também. Aí, por um tempo, Mussolini criou e comandou grupos de milícias que foram criados para combater o comunismo pelo país, milícias mesmo, assim, alguns atos violentos também contra socialistas. E ele, assim como os fascistas, começaram a se tornar mais populares na Itália. Eles formaram então o Partido Nacional Fascista e Mussolini foi eleito deputado. Então depois teve uma marcha para Roma, que foi um movimento para eles irem contra o governo e tentar fazer um golpe de Estado, e eles conseguiram. Mussolini foi nomeado primeiro-ministro da Itália. Na época, o rei da Itália, que tinha um rei naquela época, ele achou melhor mesmo apontar Mussolini do que arriscar uma revolução socialista, como estava acontecendo, tinha acontecido na Rússia recentemente. Sempre quando o pessoal acha que um lado extremo vai vir no poder, a única solução é outro lado extremo também, talvez tão violento quanto. Aí, o governo fascista da Itália começa, o primeiro da Europa, e os dias sombrios só estavam começando. Como tem várias versões de fascismo, vamos ver as ideias principais dessa ideologia, né? Eu tirei essas definições do livro de Ciências Políticas que eu uso muitas vezes aqui no canal. Como eu mencionei, o fascismo ele foi meio uma alternativa diferente de esquerda ou direita e misturou a ideia dos dois. Por isso que hoje muitas pessoas da esquerda e da direita brigam, ficam falando que o outro é. Então eles misturaram ideias que muitas pessoas da esquerda gostam, como coletivismo, partido único, e outras ideias que algumas pessoas também da direita gostam, como nacionalismo, elitismo e tal. Algumas pessoas, não todas, tá? Tem pessoas que são de direita ou de esquerda que não concordam com coletivismo, ou com partido único, ou com nacionalismo forte, ou com elitismo. Mas nessa época tinha bastante pessoas que pensavam e concordavam com isso. No fim das contas, fascismo ele era anticomunismo e antiliberalismo. Ou seja, eles rejeitavam comunismo e socialismo, eles diziam que esses movimentos eles focavam muito na economia e no material, e o fascismo deveria focar mais no que eles chamavam de atitudes espirituais, e eles descreviam o fascismo como sendo algo mais sério, religioso, blá blá blá. Eles também rejeitavam o liberalismo, mercado livre e o foco na liberdade individual, e eles basicamente perseguiam qualquer um que não pensasse como eles. O partido foi formado por ex-socialistas e fez alianças com conservadores também. Qual era a ideia deles então? Basicamente, eles enxergam a sociedade como um organismo vivo e não como um conjunto de grupos e indivíduos. Ou seja, o país é como uma máquina e as pessoas são somente peças para fazer essa máquina funcionar. O indivíduo ele não importa tanto, contanto que ele contribua para fazer a máquina funcionar. Caso contrário, ele deve ser retirado, que nem um câncer. O Estado ou o governo é central e dominante. Ele regula e garante que esse organismo, essa máquina, funcione bem, como o cérebro faz com o corpo. Mussolini argumentou em um livro que o Estado é abrangente. Fora dele, não existem valores humanos ou espirituais. O Estado fascista interpreta, desenvolve, potencializa toda a vida de um povo. Mussolini também fala que é o Estado que faz a nação, e não o contrário, como em muitas outras ideologias que estamos acostumados. Isso que é o ultra ou supernacionalismo. A nação tem que ser leal ao Estado, que está acima de tudo e de todos. E essa ideia é uma parte que agradou muitos conservadores daquela época, porque eles não queriam mudanças radicais como os socialistas, eles queriam manter o país, a identidade do país como era. Talvez algumas pessoas pensando que essa ideia de o Estado que cria a nação, faz a identidade da nação, não seja ruim. Mas, gente, isso quer dizer que o governo, né, é que vai dizer como que as pessoas têm que ser. Ele que define. Ou seja, é o Estado que vai falar que a nação tem que agir dessa maneira, acreditar nessas ideias, pensar dessa maneira, ter esses valores. Então, quem é diferente deve ser reeducado ou não fazer parte desse país. E isso só é bom para as pessoas que as suas ideias se alinham com as do Estado. Porque aquelas que não, elas se ferram. É que nem na ditadura. A ditadura foi bom. Se você concordava com a ditadura, foi bom para você. Se você era contra, não era tão bom para você. E aí, então, quem que determina qual que é a cultura correta do país? É o líder supremo do momento. Ele e o partido que vai escolher qual que é a cultura correta do país. E todo mundo tem que seguir isso. Se trocasse o cara, o líder supremo, se trocasse o partido, e os valores fossem outros, aí todo mundo ia ter que trocar os seus valores também. Então, por causa dessa valorização da máquina sobre o indivíduo, o fascismo ele também é uma ideia coletivista. Ou seja,
Ao invés de valorizar o indivíduo, né, cada pessoa, eles valorizam o coletivo, né, as pessoas juntas, o grupo. O indivíduo somente é um pedaço do coletivo. E o Estado deve proteger o coletivo, fazer tudo para garantir que o coletivo seja bem. Mesmo que, para fazer isso, algumas pessoas têm que pagar o preço. E essa ideia de coletivismo que agradou muitos da esquerda daquela época também. O próprio Mussolini disse que o indivíduo só existe contanto que os seus interesses se condizem com aqueles do Estado. E para garantir que o Estado esteja funcionando e tudo esteja em ordem, então o governo, o Estado, ele domina tudo. Domina o indivíduo e domina a sociedade. Ele tem que ser totalitário. Quem governa esse Estado é considerado como líder supremo, como eu já mencionei. E ele é o cabeça e o espírito da nação. Ele governa em nome de todo esse corpo, em nome da sociedade, para que ela possa funcionar bem. O Partido Fascista, então, é o único partido capaz de conseguir garantir essa união do país. E ele é o único, então, permitido. Não tem espaço para democracia, debates entre a população, porque os ideais do partido e do líder supremo devem ser os ideais de todos. Como eles acreditam que deve focar nos princípios espirituais e tradições de uma nação, o fascismo não tem muito a ver com essa linha que a gente falou naquele vídeo de esquerda-direita. E sim mais com a linha em pezinha, a linha que tem a ver com a liberdade social. Veja os dois vídeos de esquerda e direita se vocês quiserem entender melhor sobre essa separação dessas linhas. Para poder criar e manter tradições que eles acreditavam ser as corretas, então o Estado fazia as pessoas serem assim. Não tinha liberdade social para você ser diferente. O Estado é que fala se é certo casar ou não, com quem, quando, o que comer, o que vestir, como se comportar, o que acreditar, como agir, o que assistir, o que ler, o que escrever, o que pensar. O fascismo em si não pregava que uma nação era melhor que a outra. Cada país deve trabalhar para garantir o seu poder no mundo e sua melhor posição no mundo, mesmo que por meio de guerra. Até que então chegou o fascismo da Alemanha, que a gente chama de nazismo. O nazismo foi aquela versão alemã, então, que ficou mais conhecida até, não só por causa do envolvimento que eles tiveram com a guerra, mas por ser ainda mais extremista e mais violento. Como eu falei, eles misturaram essas ideias, ultranacionalismo, Estado soberano a tudo, totalitarismo, uma elite pequena que manda, com o racismo. Sim, Mussolini, ele também era super racista. Ele achava que eslavos e negros eram raças inferiores. Mas foi o nazismo que tornou isso mais parte de sua doutrina, da doutrina do partido, e que mais tomou ação com isso também. Mas para esse vídeo não ficar super gigante, vamos fechar esse assunto por aqui. Semana que vem vamos para a parte 2, falando um pouco sobre nazismo e também o que é o neofascismo e neonazismo, que é basicamente um fascismo ou nazismo modernizado para o dia de hoje. Então, de novo, não esquecem, ligue aquele botão de notificação para não perder quando o vídeo vai sair, se inscreva se já não inscreveu e nos vemos lá.